Estamos aqui com mais uma entrevista da TV no Poder. Hoje, prazerosamente, conversando com Edivaldo Ribeiro. Muito obrigado, Edivaldo, por vir conversar com a gente. Edivaldo, obrigado, que é candidato a vereador pelo PTB pela cidade de Cuiabá. Perfeito. Como está a campanha, Edivaldo? Professor, primeiro, gostaria de passar a todos os internautas, aqueles que acompanham esse site de grande conceito. Abraçá-lo, parabenizá-lo, e ao Dejair, a toda a equipe, e ao público, de uma maneira geral, né? A campanha é uma campanha difícil, eu reputo como a mais importante campanha política do país. Eu acho que não há o que se discutir se você não discute a calçada da sua casa, o terreno da sua casa, a rua da sua casa. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós sofremos, é aqui que nós nos alegramos. Então, acho que o município, a eleição municipal, é a principal eleição que nós podemos competir. É uma eleição onde 554 homens e mulheres de boa vontade, de bons costumes e de bons princípios buscam um lugar ao sol, todos com o mesmo intento, né, de buscar benefícios para a cidade. Então, é uma campanha das mais difíceis pela pulverização de votos, pela polarização dos candidatos, pela intenção dos candidatos, pela maneira parelha, né, de todos os candidatos. Acho que é uma das eleições mais difíceis. O senhor poderia me perguntar, mas, Edivaldo, você como jornalista, como radialista, não seria mais cômodo, mais fácil continuar simplesmente como analista ou como um cobrador público? Até admito que seria mais cômodo, mas muito cômodo. Eu acho que de nada adianta você fazer comentários, o senhor é um mestre desse tipo de comentários, fazer comentários da indignação contra a classe política. De que forma nós vamos mudar o conceito da classe política? De que forma nós começaremos a mudar o norte que vivemos nesse momento, onde a classe política está um tanto quanto desvalorizada e desmoralizada? Eu acho que nós devemos sair da nossa comunidade para poder, pelo menos, abrir horizontes, discutir ideias, para que a cidade possa melhorar e que a própria classe política também seja depurada. Porque a classe política não é na sua totalidade, não é a totalidade, uma regra sem exceção. A classe política ela não está toda deteriorada. Existem os bons. Então, a depuração dos maus no voto pelo povo, que essa parte que deve ser depurada, seja depurada dia 7 de outubro. O senhor falou justamente num ponto crucial, que é a questão da visão que a sociedade tem hoje do político, principalmente os legisladores, até mais do que o executivo. Aqui em Cuiabá, nós passamos por uma situação muito difícil na última legislatura. É tanto que se conceituou chamar a Câmara de Vereadores, no jargão popular, de Câmara dos Horrores. E o senhor está pleiteando uma cadeira nesta Câmara de Vereadores. Qual a sua avaliação desse processo? Por que de tanta crítica em relação à Câmara de Vereadores? E se existe uma expectativa que a próxima legislatura seja melhor? Professor João Edson, dessa resposta ela é bem mais abrangente, né? Eu vejo o poder legislativo brasileiro hoje tetraplégico. Tetraplégico. Porque é dependente do poder central. A Câmara não é de forma diferente. A Câmara Municipal de Cuiabá, exemplo da Câmara de Várzea Grande, de onde me assistem nesse instante, pode sair em Barreiras, na Bahia, em Maceió, em qualquer lugar do mundo, toda a Câmara Municipal ela é dependente do Executivo Municipal. De uma forma ou de outra, ela é dependente. Não é só através do duodécimo. A Assembleia Legislativa, a nossa Assembleia, vive de cócoras para o governo estadual. Quando não é atendida no seu pleito, há uma revolta geral, até que nós tivemos aí agora, estamos em pleno vigor do julgamento no mensalão, a Câmara Federal também de cócoras para o governo central. O Senado também, que criou feudos, e não se discute problemas nacionais, se discute problemas de grupo. O grupo do agronegócio,
das indústrias, o povo realmente está totalmente esquecido. Qual o grande projeto que vamos trazer aqui para que a gente possa discutir nesse sentido? Qual é o grande projeto que a Câmara Municipal de Cuiabá lançou nesses últimos 12 anos? Pegando 4 anos do Roberto, 8 anos Wilson e Galindo. Um projeto de um vereador que tenha tido uma abrangência em favor do povo, que a sociedade discutiu esse projeto. Aí você vê um projeto de passe livre para estudantes, um projeto demagógico de não aceitar a verba de representação. Absolutamente. Sou contra por quê? Sou a favor por quê? Não houve essa discussão, não está existindo essa discussão com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que participar e de forma limpa, clara, cristalina, transparente, e discutir os seus problemas. Por que o vereador ou o deputado, o vereador no nosso caso, que pleiteamos uma vaga, por que ele tem que se eleger? Para se eleger durante a campanha, você vai para a rua, abraça, beija, toma café, toma água com açúcar, sem açúcar, e depois você vem para uma redoma, que é o seu gabinete na Câmara, para não atender o povo e não continuar na rua, ouvindo esse mesmo povo que te elegeu, ou até que não votou em você, para poder cumprir com os compromissos que você fez. Você vai para a rua, você vai com uma plataforma, você vai com um objetivo, né, até de mudança, sem promessa, sabendo dos limites do que um vereador pode fazer. Porque tem vereador, por exemplo, que não, aqui eu vou asfaltar, pode estar tranquilo que isso aqui, o esgoto eu vou fazer, se eu for eleito. Esse tipo de mentira tem que terminar, o povo tem que saber que ele não tem poder para isso. Ele tem até poder de pedir, fazer indicação, brigar por aquilo, mas o poder de decisão não é dele. Então o povo tem que entender o limite do vereador. Qual é o limite do vereador? A função dentro da atividade legislativa. É um legislador que vai lá para quê? É um fazedor de leis, vamos assim dizer, um fazedor de leis, um corregedor do Executivo, é um fiscal do Executivo. Malversação do dinheiro público, cabe a quem? Cabe à Câmara acionar o Ministério Público. Olha, eu acho que houve desvio aqui, fundamentado, houve desvio, isso aqui não foi bem feito, o asfalto aqui devia ter 5 centímetros, está tendo 3. Isso nós não temos, não tivemos nesses últimos tempos. Na Constituição, que regula a função do Legislativo no Brasil, ela coloca que são apenas 3 as funções: fiscalizar, legislar e regular a sociedade. Exatamente. Ela não entra aí a questão da prestação de serviço direto à sociedade, como se fosse o executivo. Mas o que é um político? Ele não é um prestador de serviço? Exatamente. Aí vem uma outra pergunta, Edivaldo. A Câmara de Vereador, para ser um vereador, e eu concordo com isso, ele não precisa ser um especialista em área nenhuma. Apenas tem que ser um cidadão. Mas na condição de ser representante da sociedade, ele necessitaria de pessoas que tenham conhecimento para fazer com que as leis sejam feitas efetivamente e venham a funcionar. Não falta na Câmara de Vereadores de Cuiabá as câmaras temáticas que discutem os problemas, pessoal da saúde discutir com saúde, pessoal da educação com educação, pessoal da engenharia civil com engenharia civil. Não é isso que não existe na Câmara de Vereadores? É até uma observação precisa, racional, a sua, professor João Edson. E que a população tivesse assento. Exato. E que a população tivesse assento nessas câmaras temáticas. Que ela participasse até assalariada. O professor João Edson, um catedrático, engenheiro civil, pós-graduado, doutor, vem para essa comissão temática aqui. O senhor vai ter X de salário. Ou se faz, vai ter um salário pro forma ou não, para que o cidadão, além da boa vontade, tenha não diria nem salário, uma gratificação, um cargo comissionado, para que ele pudesse se interessar, até para pagar gasolina para ele se locomover, ou onde ele vai fiscalizar ou coisa semelhante. Veja você, professor, nesse campo das ideias, né? Que nós temos tempo e a gente está acostumado a esse limite de tempo, né, nesse campo das ideias. Né? Eu venho com 3 propostas, num elenco de várias propostas, mas que eu poderia destacar. Isso que eu ia perguntar, quais são as suas bandeiras nessa campanha? Eu vou simplificar aqui até por causa do tempo. Então, veja bem,
O senhor é um professor universitário. O senhor tem seus perrengues hoje com os acadêmicos em todas as áreas. No direito, no contábil, na administração de empresas, porque ele vem mal da metade do mundo, digo, de servidão lá da terra. Qual que é a nossa intenção? Eu posso até estar fugindo, e não sei, da função de empresas. Se eu posso, mas eu vou provar. O que aconteceu, o efeito vetar, e ele me enviar o projeto, achar que o ensino fundamental precisa passar por principalmente a alfabetização. Creches não pode ser mais depositário de crianças. Creche tem que ser alfabetização. Eu tenho pesquisado, e até a minha mulher é psicóloga e tem me dado algumas orientações, existem métodos de 2 séculos atrás, século XX, século XIX, que poderão, modernizados, ser introduzidos na educação de base, na alfabetização aqui. Nós temos um método, o Waldorf da Alemanha, que é de 1919, 1920, o João de Deus e o Montserrat. Então, são 3 métodos educativos que a Alemanha, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, buscou o quê? A constituir o ser humano com as suas virtudes, seus defeitos, mas deu a ele o livre-arbítrio da criação. Então, você hoje limita uma criança. Se você não der para eles a maneira para que eles possam criar aquilo que querem, para simplificar, eu não vou dar uma boneca para uma criança, para uma menina lá da creche. Eu vou dar para eles, para essa menina, movimentos para que ela tenha como fazer uma boneca, se ela não quiser a boneca, como fazer o seu brinquedo preferido, ela vai criar, estimular a criação, a criatividade que é inata no ser humano. Eu não vou dar a ela um compartimentado, uma educação compartimentada. Introduzir também na creche, ainda na creche, na alfabetização, pelo menos uma língua. Pelo menos uma língua, que normalmente a creche recebe crianças de gente pobre. Mulheres que têm que trabalhar de manhã para deixar a criança até de tarde. Não é só pela higiene, não é só pela alimentação, ela tem que sair dali com saber. Pelo menos o inglês ou o espanhol. E por que não o Kumon? Qual é o grande problema do aluno brasileiro hoje, no ensino médio e na faculdade? Matemática. Trabalhar com raciocínio Matemática, raciocínio rápido. Por que não introduzir? Abrir espaço para o professor de línguas, na alfabetização, até os 7, de 0 a 7, o Kumon de 0 a 7, e não deixar de lado também o que é público e notório hoje, que é a internet, que o cidadão vai pesquisar. Mas você vai criar condições dele criar seu mundo. Não é você dar um mundo visionário, um mundo diferente daquilo que ele pensa. Dê a ele o pensar, dê à criança o pensar. Kumon custa caro? Introduz uma grade. Kumon, você vai abrir espaço para professores de Kumon. E isso no ensino base, para sermos rápidos aqui. E eu entrevistando, meses atrás, o secretário-geral do Ministério dos Esportes. Me interessei tanto que depois fui a Brasília para conversar com ele. Para que nós criemos aqui a cidade olímpica. Dinheiro tem. Exato. Dinheiro no Ministério dos Esportes. Vamos ter a Olimpíada no Rio de Janeiro. Independente, para criar uma cidade olímpica com alguns postos diferentes, se cria olímpica, com todo o aparato de uma vila olímpica, uma mini vila olímpica, você vai fazer uma vila olímpica, e nos polos você cria escolinhas para desaguar o aluno da educação física, lá para esse centro olímpico, nessa cidade olímpica. Por que isso? Quantas Daiane nós teríamos aqui? Quantas Daniela Hipólito nós teríamos aqui? Quantos atletas nossos estão brilhando como fundistas, como corredores, como atletas profissionais do futebol feminino e que poderiam ter brotado daqui? Nós temos o exemplo da Jamaica, que é um país infinitamente mais pobre do que a gente, mas resolveu investir num tipo de esporte olímpico e obtém resultados fantásticos. E agora no Olimpíada, o Cazaquistão. Exatamente. Veja, até o Cazaquistão. Então, nós somos maiores que o Cazaquistão. Temos genética de todos os locais do mundo. De todos.
Não podemos atribuir isso. A nossa miscigenação, graças a Deus, nós temos uma mistura forte de raças aqui. Então, são pequenas coisas que a gente poderia realmente trabalhar nesse sentido, professor João Edson, que é a educação, o esporte, o lazer, e aí, mais abrangente, tem o transporte, enfim. A nossa intenção de chegar a ser vereador é justamente para que possamos discutir todos os assuntos pertinentes às nossas necessidades, desde o buraco na porta da casa de um cidadão até a formação intelectual, moral e social e saudável dessas crianças que estão aí. Pois bem, o senhor é candidato pelo mesmo partido do atual gestor de Cuiabá. Como o senhor está vendo a atual gestão do prefeito Chico Galindo, que também é do seu partido? Professor João Edson, eu tive o prazer e o orgulho e a honra de recebê-lo por diversas vezes no meu programa de rádio, na Rádio Cidade, ainda a Rádio Cidade, no programa Cidade Independente. Eu tenho uma amizade pessoal muito grande com o Chico, desde o tempo da TV Mundial, em 1997 e 98. Trabalhamos juntos, conheço o Chico pessoalmente, conheço a maneira de gestão, o homem, o empresário que é o Chico. Quando o Chico assumiu a prefeitura no lugar do Wilson, eu cheguei a dizer no meu programa de rádio o seguinte: nós vamos ter 3 tempos em Cuiabá. O AC, que é o antes de Chico, o DC, que é durante Chico, e o segundo DC, que é depois de Chico. Aí, você não sei o quê, o AC passou. O DC, nós estamos passando, e o povo começou a ver o que é o durante Chico. E o Chico daqui, não vai muito tempo não, daqui a 6 meses, 1 ano, será lembrado como o melhor prefeito que Cuiabá teve em todos os tempos. Porque tomou todas as atitudes antipáticas que deveria ter tomado, que há muito tempo deveriam ser tomadas. A prefeitura de Cuiabá serviu durante muito tempo de apego, de compadresco, começou a mudar com o Roberto, depois teve uma decadência com o Wilson, principalmente no segundo mandato. Aí o Chico chegou, teve que 2000 mandar embora. Teve que tomar medidas drásticas de gestão. Tomou. Dizem que ele aumentou o IPTU. Não é verdade. A alíquota de IPTU continua a mesma, 0,004. O imóvel que custava na Avenida do CPA R$70 mil, o valor venal, hoje é 700, que é o valor real. Até não é nem o valor real. Houve uma aproximação do real. Aí está mas todo mundo já assimilou. A população gritou, não foi a população. Meia dúzia gritaram à vontade aí, já assimilou. Veio o processo da CAB. A concessão da CAB foi o grande gatilho da administração Galindo. Está aí a prova provada de que não há dinheiro no país. Os nossos companheiros do PT, que sempre gritaram contra a Fernando Henrique na privatização, estão agora sem discurso, porque a presidente Dilma está concessionando. O Chico também concessionou por 30 anos a CAB, para solucionar o problema de água e esgoto de Cuiabá. Hoje a Dilma está concessionando praticamente tudo o que ela recriminou, o que ela condenou. Os aeroportos serão todos concessionados. As estradas e ferrovias que nós necessitamos serão concessionadas. Não há outra forma de se fazer governo. Se nós não tivéssemos concessionado a telecomunicação com o Sérgio Mota lá no passado, hoje nós estaríamos ainda naquele telefone de disco. Aquele custando o preço do carro, né? Era caríssimo. Não é verdade? Então, R$3 mil, R$4 mil era o valor de um telefone aqui em Cuiabá. Hoje você manda instalar de graça. De graça, está todo mundo te dando telefonia. Você fala de qualquer lugar hoje por R$6 comprando um chip, e às vezes a empresa te dá de presente, a operadora te dá de presente. Então, Chico, de incompreendido, de criticado, já passou a ser avaliado pela população de uma forma diferente. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria agradecer muito, Edivaldo, a sua presença e desejar muito sucesso nessa campanha e que Deus te proteja e que seja possível uma eleição. Muito obrigado.
E para o seu internauta, para o seu telespectador, eu sou Edivaldo Ribeiro, jornalista, radialista, um sonhador como você, e meu número é 14222. 14222. Obrigado, professor. Estamos concluindo mais uma entrevista com a TV no Poder.